permitir, né, esse escape criativo que para que ele encontre, né, lugar e matéria no mundo, como o seu quadro, seus livros e filmes. E eu queria aproveitar para mandar um elogio à Sofia. Eu também descobri Sofia e eu me encantei. Vou ouvir o álbum dela hoje inteiro. Sofia é maravilhosa. Eu fiquei admirada, porque é um pouco de você também, né? Tem essa influência. E talvez ela falou mais comigo, para mim, né? Assim, porque eu tenho 24 anos, né? Então acho que chega um pouquinho mais assim a arte dela e eu me encantei assim, os sintetizadores. Fiquei muito encantada mesmo. Então, parabéns e obrigada. É um prazer falar com você. Obrigado também pelo interesse em saber um pouco, né, do que eu estou fazendo, e também pela minha filha, e tem outra filha minha, a Clarice, que é a mais velha, chama-se Clarice Freire, que ela está com um romance novo aí, que ela publicou, a escritora. Clarice é escritora e também tá na vida acadêmica também, ela é professora lá do Caesar School de literatura, coordena o curso como chama, escrita criativa lá no Caesar School. Ela publicou um romance agora, chama-se Para Não Acabar Tão Cedo, que está fazendo bastante sucesso aí no mundo literário. Sofia, cantora, compositora e também videomaker, ela tem uma produção, ela tem uma produtora chamada Eu Mesma Produção, que ela faz tudo. Ela produz o disco dela no próprio, agora no que ela foi morar em São Paulo, arribou para São Paulo faz uns 2 ou 3 meses já, né? Mas ela aqui em casa ela tem um home studio que ela fazia tudo, ela produzia o disco dela em casa, né? Gravava tudo, fazia tudo aqui e fazia os vídeos também. Todos os clipes dela são feitos por ela, né? Desde a concepção, roteiro, direção, iluminação, o figurino dela, quem está fazendo também ela borda, assim, ela pinta e borda na realidade. É uma menina plurivalente, né? Muito bom. Então, assim, esse ambiente de arte, eu convivi com ele na minha infância, com os repentistas. Foi a primeira escola que eu digo para as pessoas. Quem me alfabetizou primeiro foi a palavra, não foi a professora, foram os repentistas, né? Foi uma alfabetização poética primeiro, do que aquela escrita da coisa. Então, com 5 anos, 6 anos de idade, eu já ia para as cantorias, ver os poetas. Não entendia muito bem o que dizia, mas eu gostava da musicalidade. E fui criando esse ambiente. Eu convivi com os menestréis da poesia popular, com Pinto Monteiro, Lorival Batista, os irmãos Batista de maneira geral, Manuel Filó. Bom, são os considerados. Então, essas pessoas fizeram parte da minha educação, né? São os menestréis, digamos assim, da cancioneiro popular nordestino, da cantoria de viola. Esses foram os primeiros a me alfabetizar, né? Eles me alfabetizaram, digamos assim, musicalmente, poeticamente falando, métrica, rima, certo? Essa coisa todinha, certo? E aí, o que acontece é isso, eu convivendo com essas pessoas todas, né, fui tomando gosto pela coisa. E foi justamente com os 10, 11 anos eu comecei a escrever. Tem um caderno ainda hoje que esse mês eu fiz um freio de arrumação nas coisas que eu tinha feito na minha vida. Então eu fiz um levantamento das coisas que eu tinha produzido aqui, estava dentro do computador, estava dentro de um quarto lá que quando eu escrevia à mão, que não tinha máquina, tinha uns sacos lá, saco mesmo, sabe? Farinha, cheio de papel dentro. Então eu fiz uma arrumação nisso todinho, fiz um freio de arrumação na minha vida e disse, olha, eu estou com 67 anos, daqui a pouco é 70, daqui a pouco é 80, daqui a pouco é 90, daqui a pouco é 120, e eu não estou muito mais com muita energia para poder ter que fazer isso agora, para não deixar para ninguém fazer. Então, eu juntei todo esse material agora. E, para minha surpresa, eu tinha, que eu não sei bem agora, que eu preciso de rever agora, em torno de 35 livros escritos, né, sem publicação. Estão lá, estão aqui dentro, estão guardados aqui. Originais, tem uns aqui em cima, né? Bom, mas eu consegui fazer isso, consegui juntar esse material. Desde os anos 70 até hoje tem esse material. E eu publiquei pouco para o que eu escrevi,
né? Eu publiquei sei lá, uma dúzia de livros ali que eu tenho ali, mas tem mais 35 ainda para ser publicado. Então, se minhas filhas, se vocês aí que quiserem um dia, quando eu partir quiserem pesquisar, estão aqui em casa, chega aqui, publica, faz o que quiser com ele. Revisa, joga fora. Mas, assim, tá pronto o material. Tá pronto o material. Tá? Então, assim, essa minha convivência que eu trouxe com essa questão da arte, eu fui fazendo, fui publicando, fui participando. E aí, quando a gente começa a produzir, a gente deixa de ter vergonha de mostrar a cara, quem faz, bota a cara no mundo, pessoas vão gostar e outras vão odiar e outros vão achar mais ou menos. Você vai receber críticas positivas, maravilha, você é lindo, você escreve, outros vão dizer, seu trabalho é uma porcaria, não vale nada. E eu tô ligando nem para um nem para outro. Só quando as pessoas dizem que tá bom, eu digo, maravilha, obrigado. Quando diz que tá ruim, também eu digo, obrigado também, vamos em frente. Eu tô fazendo o que minha alma manda fazer, entendeu? A minha expressão de vida, a minha relação com o mundo, coisas que eu vivo desde pequeno, então eu faço e mostro. E pronto, acabou-se. Eu não tenho muito filtro não, sabe como é? Não tenho muito filtro não. Meu filtro é comigo mesmo. Eu escrevo, quando eu estou satisfeito que aquilo está bom, eu publico. Né? Por que você não publicou seus 35 livros? Porque eu não tive tempo. Porque eu era médico. Porque eu dava aula. Porque eu fazia isso, fazia aquilo. E eu só fazia escrever e guardar e escrever. Agora, como eu estou perto de me aposentar, eu espero que até o final do ano me aposente mesmo de tudo, da medicina, de uma maneira geral. Não quero mais trabalhar como médico. Quero dar somente vazão aos meus trabalhos poéticos, literários, filosóficos, de filmes, de essa coisa toda. São 35 livros. Tem mais de 30 roteiros que eu fiz de cinema para filmar. Não vou filmar todos, mas talvez filmar um ou dois mais ainda, entendeu? Peças de teatro que eu escrevi estão aí, estão me guardadas, esse tipo de coisa, tá? E essa educação que eu trouxe desde lá do sertão, pelo gosto da arte, eu trouxe para dentro da minha casa também. Eu me casei com uma mulher, Lúcia, né? Lúcia gosta também, Lúcia pinta, minha mulher também pinta, ela toca violão, esse tipo de coisa. Então formamos uma família que lia, que tocava, que cantava, que ouvia LP, na época que se ouvia LP, que você estava na sala para se ouvir um LP, né? Todo mundo sentava na sala para ouvir o seu Valença, para ouvir João Bosco, oi. Um beijo carinhoso para Lúcia, viu? Certo. Agora, deixa o povo perguntar, poeta. Eu só estou respondendo a pergunta dela aqui. Deixa eu terminar agora. E aí, essa coisa eu trouxe para dentro de casa. E a família tomou gosto pela coisa também. Então, meus filhos começaram a ler, a ouvir as coisas que a gente ouvia, e depois cada um seguiu sua vida. Eu não interferi de maneira nenhuma. Você vai ser professora, você vai ser músico, você vai ser médica. Não, elas tomaram seu rumo. E aí? Né? Eu acho que é isso. Para mim, a arte é tudo. A arte é vida. Coisa linda, muito obrigada. Nada. Obrigada, Samuel, pela pergunta. Obrigada, professor Wilson. Vamos agora com Josafá. Pode fazer essa pergunta. Professor Wilson, professor Raul, tudo bem? Espero que sim. Estão me ouvindo bem? Tô. Coisa boa. Professor, eu estava pensando aqui, eu li o seu professor Raul disponibilizou, né? Uma pequena bibliografia do senhor e uma pequena biografia. E estava dando. A primeira coisa que eu percebi foi a quebra de paradigma. Se a gente for olhar na história da educação, digamos assim, a tendência da humanidade sempre foi, de uns anos para cá, quando me refiro a uns anos, é de 400, 500 anos para cá, né? Foi mais a especialização do que necessariamente a generalização. Não estou dizendo que o senhor é generalista ou que o senhor eu vi que o senhor tem muitas especificidades, mas eu digo no sentido de afunilar as disciplinas, digamos assim. Vou pegar um carregador aqui, pode ir falando, viu? Estou ouvindo. Isso aqui é arte, isso aqui é matemática, isso aqui é medicina, isso aqui é psicologia, isso aqui é filosofia. Então, se a gente for imaginar, até para a gente ministrar, às vezes, uma disciplina, alguma faculdade, alguma coisa assim, a gente vai selecionar bibliografias que vão falar acerca daquilo ali. Uma característica que eu não vi no professor Raul, porque ele trouxe
um amontonhado de coisas, por exemplo, mas que tratam, de certa forma, de epistemologia. E aí eu pude perceber isso também no senhor, né? Arte, a poesia e a medicina, que aparentemente não estão juntas, aparentemente, né? Se nós olharmos com um olhar um tanto cru. E aí eu queria ver com o senhor, ou ouvir do senhor, quanto de arte o senhor vê na medicina, ou quanto de medicina o senhor vê na arte, essa mistura aí, certo? E ouvir do senhor que foi muito criticado por parte de alguém da medicina, por parte de alguém da arte. São essas perguntas que vieram à minha mente, sabe? Que a gente está Como essa última que você falou de criticado, que eu não escutei direito. aí também, a gente está iniciando, né? A gente às vezes quer ouvir um conselho, quer escutar alguma coisa, sabe? Eu fiz filosofia também, então fiz mestrado em filosofia, etc. A, a, não combina muito com neuro, né? Não combina com neuropsiquiatria, um exemplo. Mas eu me identifiquei bastante com o senhor. E a pergunta é basicamente o seguinte: quanto de arte o senhor enxerga na medicina, ou quanto de medicina o senhor enxerga na arte, ou e se o senhor já foi criticado por isso, né? Por algum dos lados aí, etc. Já fui criticado demais, ainda sou. Mas eu acho ótimo. Porque as pessoas são muito careta, velho. Sabe como é? A pessoa acha que você é médico, não pode ser poeta, não pode ser cantor, não pode ser compositor, não pode ser porra nenhuma, só pode ser médico, né? Aí, velho, e aí? Que história é essa que só pode ser isso? Quem disse que só pode ser isso? Né? Você que só pode ser isso. Eu posso ser outras coisas. Se você quiser ser isso, seja só. Seja feliz. Mas eu gosto de fazer isso, eu vou fazer. Nunca me limitei a fazer nada. E olha, eu estudei medicina, viu? Estudei para valer. Eu tenho um currículo razoável em medicina. Certo? Não tem inveja de muita gente aí que vive batendo no peito que só faz medicina, que porra, não. Tá, tudo bem. Mas eu também estudei medicina, né? Eu acho que é isso, assim. A medicina, de uma maneira geral, ela é muito, muito bonita, ela é muito ampla. Ela lhe permite você entrar como você está estudando a psiquiatria, ou a neuropsiquiatria, ou somente a neurologia. Assim, a medicina lhe permite entrar em muitos digamos assim, compartimentos da pessoa, desde a mente, né, até o corpo da pessoa. As histórias que você escuta do seu dia a dia, no ambulatório, seja lá privado ou seja particular, se você for uma pessoa sensível, você deixa ser alimentado por aquilo. Aquilo é matéria para a sua vida, né? É matéria para a sua vida, é matéria para a sua arte. Aí vem a questão que você saber escutar e transformar aquela escuta devolver aquela sua escuta que você escutou na sua vida como médico, como professor, como pesquisador, qualquer coisa, para a sociedade de outra forma. Para mim isso é arte. A arte é transformadora, ela se transforma. Ela é uma metamorfose, e ela nos metamorfoseia também. Tá? Então eu senti isso e não me deixei limitar. Pelo contrário, eu me abri cada vez mais. Experimentar cinema, fui fazer cinema, experimentar teatro, fui fazer teatro, assim, escrever teatro, nunca fui ator, mas escrevi para teatro, escrevi para cinema, né? Ganhei muito dinheiro com cinema, muito dinheiro, assim, apartamento que eu moro hoje, ganhei com arte, não foi com medicina, não, entendeu? Então, assim, a arte faz parte da minha vida como ganha-pão também, entendeu? Como é que eu vou jogar fora uma coisa dessa, que me deu camisa, digamos assim? A Bahia foi quem me deu régua e compasso. A arte foi quem me deu régua e compasso. Né? Quem sabe de mim sou eu e aquele abraço. Né? É isso aí. Então, assim, quando você tá aberto para a vida, meu irmão, a vida lhe abençoa e lhe carrega nos braços dela. A vida é muito grande, é muito ampla. Você ficar restrito a uma coisinha só, a cacoetes de que não pode, entendeu? Obrigada, José. Entendi, Agora vamos com Conceição. Conceição, pode fazer sua pergunta. Ah, não, é Marcos. Desculpa, Conceição. Na fila está Marcos. Pode fazer sua pergunta, Marcos. Boa tarde, doutor Wilson. Eu gostaria de saber qual foi o impacto de conviver durante o período da ditadura no Brasil e mais tarde fazer uma pós-graduação na Alemanha, que outrora
passou por um período nazista, né? E como essa mudança influenciou no seu desenvolvimento profissional, artístico e pessoal. Além disso, gostaria de saber, para o senhor, o que seria a terapia. Ó, vamos lá. Conviver com a ditadura militar, eu convivi. Ó, eu tenho um livro que eu publiquei, deixa eu ver se estou com ele aqui. Não está aqui agora, não, está ali na estante. Chama-se A Única Voz, que é um livro que fala desse período. A minha primeira lembrança que eu tenho com a ditadura militar, eu tinha 5 anos de idade. 5 anos. E está nesse livro que eu escrevi, A Única Voz. Que era meu pai. Meu pai era militar. Meu pai era militar. Ele era cabo. Na hierarquia da polícia militar, ele era cabo. Tem o recruta, depois tem o cabo, depois tem o sargento, depois tem o tenente, ele era cabo na época. E ele era responsável, no dia 31 de março de 1964, no dia que aconteceu o golpe, ele saiu com os soldados, ele era o chefe imediato do recrutas, para prender os camponeses, da Liga dos Camponeses, na Serra do Ororubá, em Pesqueira. Ele foi lá, e ele foi lá prender os camponeses, tá? E quando ele chegou, prendeu, quando ele chegou, eu me lembro, essa é a primeira lembrança que eu tenho. Eu estava em casa, nós morávamos em frente à cadeia, lá de Pesqueira. Pesqueira é uma cidade aqui do Agreste, Pernambuco. E o caminhão chegou lotado de agricultores camponeses. Eles amarrados pelas mãos, iam descendo e entrando na cadeia. E aí, meu pai voltou, pouco depois ele entrou em casa, e aí minha mãe depois me contou essa história. Que ela disse para ele que quando chegou lá, os soldados disseram lá para o comandante dele lá que o cabo Jaime não deixou que eles batessem, que eles torturassem os camponeses que foram presos. Porque o homem na minha guarda, sobre a minha custódia, ninguém bate. E não era por questões políticas, não, que eu acho que era até de direita, acho que não era, entendeu? Mas ele tinha uma questão religiosa muito forte. E ele dizia, não, Cristo, aquela história toda, é o irmão, é não sei o que, tipo de coisa. Ele não deixou os caras. E aí ele foi demitido imediatamente quando chegou. Então, quando ele voltou para casa, com pouco tempo depois, estava eu e minha mãe na sala, depois chegou lá, e um cara bateu na porta lá, e disse que estava procurando o cabo Jaime, que entrou aqui. Aí mesmo disse, olha, ele entrou aqui, mas já saiu, tal, essa coisa. Aí o cara disse, mas ele não via ele saindo. Ele disse, olha, se você está duvidando, entre na minha casa para procurar ele. E o cara recuou pela firmeza dela, tá? E aí ele disse, não vou entrar não, mas depois a gente conversa. O cara saiu, em frente à minha casa, tinha lá o juiz, era um promotor, que tinha ido com ele, que também fazia parte desse grupo de vicentinos. Vicentinos são pessoas da congregação de Vicente de Paula, são pessoas religiosas, da congregação religiosa, que ajudam muito os pobres, São Vicente de Paula. Então, isso tem coisa aí. Então, ele tinha lá em Pesqueira, ele fazia parte desse grupo. E aí o cara chegou, bateu na porta lá do juiz, o juiz saiu, e o cara queimou ele na frente da gente lá. Eu me lembro muito bem disso. Essa primeira visão, primeira lembrança. E eu fiquei com isso guardado na minha lembrança. E quando foi nos anos 80, eu tentei escrever um livro sobre isso, não tinha maturidade ainda. Quando completou 50 anos do golpe militar, eu escrevi esse livro, chamado A Única Voz. Por que A Única Voz? A Única Voz era a voz do Brasil, que meu pai escutava. A voz do Brasil é aquela que ainda toca hoje. Brasília, 19 horas. Toca o Guarani, né? Aquele coisa lá. Então, era a única voz que era permitida ser ouvida no Brasil, era a única voz, era a voz do Brasil. E meu pai escutava muito isso, e ele também escutava uma voz chamada a Voz da América, que era a Voz da América, ela era traduzida, era transmitida em ondas curtas para o Brasil, que era o que os americanos achavam da América Latina, a política americana, como é que influenciava a América Latina. E ele escutava também a chamada Voz de Moscou, que era em espanhol, que era transmitida para a América Latina. Então ele escutava essas duas coisas e conversava com a gente sobre isso. E quando eu vim para cá, para o Recife, ele dizia, olha, você tenha cuidado, você está numa ditadura militar. Se você der bobeira, os cabos vão lhe pegar e vão lhe matar. E tenha cuidado com aquele seu parente, meu parente que mora lá, um professor. Sabe quem era esse professor? Paulo Freire.
entendeu? O professor Paulo Freire era da nossa família, lá por trás da serra. E meu pai dizia, tenha cuidado com esse nosso parente, porque ele é comunista, ele é perseguido, e se você se juntar com essa galera aí, você pode se dar mal, entendeu? Então, imagina você viver num ambiente desse, com esse tipo de coisa, e por trás disso toda uma efervescência política, cultural, poética na sua cabeça. Né? Foi quando eu entrei na faculdade, entrei num momento de muita efervescência política. Eu fiz parte do momento estudantil secundarista, do momento estudantil universitário, e estudava. Nunca fui um relapso, não. Eu gostava de estudar, gostava de ler, gostava da vida, gostava de participar. Nunca fui de negar nada, não. Entendeu? E aí, depois que eu me formei, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa para estudar endoscopia digestiva na Alemanha. Fui, né? E foi ótimo, foi maravilhosa a experiência lá, aprendi muita coisa, trouxe para cá coisas que eu sou pioneiro aqui em Pernambuco, por exemplo, a ligadura elástica de varizes de esôfago, foi o que trouxe o aparelho lá, primeiro que fiz. Medição de pressão de varizes de esôfago de pacientes cistosomoto, foi o primeiro que fiz aqui em Pernambuco. Aqui no Nordeste, talvez no Brasil, entendeu? Mas isso para mim, sabe, é uma coisa que eu fiz, mas que título, para que título? Para que serve título quando você morre não fica nada? Né? Para que serve vai grátis se você morre não fica nada? E fica que é o que a gente fez, deixou aqui o esquadro, aquela música, teus filhos, teu exemplo de vida, acabou-se. O resto é besteira, gente. Tá? Então, assim, conviver na Alemanha foi que eu convivo com rigor científico, e esse rigor científico que se fala tanto, eu convivo lá na Alemanha. Os caras são rigorosos demais no que fazem, entendeu? Aprendi a falar alemão para poder tentar defender uma tese lá em alemão, esse tipo de coisa lá. Então, me permiti também ao rigor fechado, cientificamente falando assim, e ao mesmo tempo me permitia todas as experiências e todas as liberdades que vocês possam imaginar. Assim, poéticas, filosóficas e artísticas. Todas as estéticas possíveis que eu conheci, eu participei delas. Então, assim, é isso, sabe? Quem cria dentro do caldeirão desse assim não pode. Né? Tem que ser muito para não abrir, né? É isso, mano. Não sei se você ajudou a. E a arteterapia para o senhor, Feri? A arte terapia, assim, lá no Hospital Oswaldo Cruz, nós participamos lá de um programa há mais de 25 anos, 30 anos mais ou menos já. Chama-se A Arte na Medicina, às vezes cura, de vez em quando alivia, mas sempre consola. Que é um projeto coordenado pelo Dr. Paulo Barreto Capello, de Melo, grande amigo meu do peito. Então, é um programa que a gente tentou juntar justamente esse conhecimento artístico o grupo foi fundado por um grupo de médicos que tinha essa visão também voltada para a arte, né? Que a gente achava que podia trabalhar isso com os pacientes de uma maneira geral e com os alunos de uma maneira geral. Por exemplo, lá a gente faz o programa, lá tem atividades que a gente chama de arte terapia propriamente dita, onde faz o trabalho de arte terapia, e tem a cadeira de arte terapia onde é ensinado, onde são repassados conhecimentos de arte terapia para os alunos da graduação das áreas de saúde de uma maneira geral. Tá? E também tem o outro lado, onde a gente trabalha com a arte, com os alunos que trabalham na saúde pública. São duas abordagens diferentes. Uma é você fazer uma abordagem arte terapêutica, para mostrar como é que a pessoa pode usar a arte terapeuticamente falando, e a outra é você, com a arte, como você pode trabalhar com a arte para trabalhar a questão da saúde pública, de mensagens, de educação popular em saúde, de transmissão de conhecimento, também de recebimento de conhecimento por parte da população. Essas são duas vertentes. Então, nós utilizamos tanto essa parte da parte arte-terapia, como da arte, de uma maneira geral, para a saúde pública, e trabalhamos junto esses dois conceitos lá na universidade, lá no Hospital Oswaldo Cruz. Tá? E arte também é isso, olha. Quando eu entro na medicina e começo a fazer esse tipo de coisa, estou fazendo arte, estou fazendo terapia, estou fazendo tudo. Então, para mim, o caminho, tá como é, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. E a gente via isso com os pacientes lá. A gente via isso com os pacientes. Os pacientes que
tem uma história lá bem interessante. Perguntaram lá um menino lá que estava fazendo quimioterapia, trabalhando em frente ali ao CEON, no Hospital Oswaldo Cruz, e os meninos começaram a frequentar o Castelinho, lá o local, é um prédio de 3 andares, onde todos os 3 andares eram ocupados com arte para pacientes do Oswaldo Cruz. Então tinha música, tinha teatro, tinha dança, e aí os alunos que gostavam de arte, de teatro, de música, os médicos que gostavam, iam lá e participavam com esses pacientes. Dava seu tempo lá disponível para esses pacientes. E teve um desses pacientes que socorreu assim, ó, antigamente eu vinha para cá para fazer a infusão lá da quimioterapia, né? E aí eu achava chato, não queria vir, chorava. Hoje eu vou fazer arte e de quebra eu faço uma quimioterapiazinha. Como muda o conceito? Olha como muda o conceito. E aí também os médicos que começaram, que acompanhavam esses pacientes, eles diziam, olha, a aceitação à terapia por parte desses pacientes agora é muito mais fácil. Porque eles vêm com bom humor, chegam aqui, fazem, participam, esse tipo de coisa. E o tempo de internação começou a diminuir, as infecções começaram a diminuir, e assim, e não tem nenhum trabalho cientificamente publicado. Mas, na prática, isso acontecia. Porque nós não tínhamos equipe suficiente para fazermos esse trabalho científico e publicar. Mas, na prática, essa coisa aconteceu. Demais. Entendeu? Então, assim, arte, medicina, arte terapia, para mim é isso. Né? É você entrar com uma visão diferente, que você pode transmitir um conhecimento, pode receber conhecimento, de uma forma que não seja tão cartesiana como os conceitos mandam ser transmitidos para os alunos, ou para os pacientes, de uma maneira geral. É assim que eu gosto de fazer minha medicina. Obrigada, Marcos, pela pergunta. Agora passo para a Conceição. Oi, Érica, boa tarde. Obrigada. Vocês me escutam, gente? Boa tarde. Sim, Conceição, escutando. Eu queria, antes de qualquer coisa, professor Wilson, pedir licença e fazer um agradecimento ao professor Raul, porque, para mim, era inimaginável ter numa aula, sou aluna de disciplina isolada, que é o doutorado, mas tinha uma aula da forma como essa aula está acontecendo hoje. Se, por um acaso, nós chegássemos para comentar com alguém que nós vivemos uma dessa forma, dentro de uma disciplina como a epistemologia, diga-se de passagem, bem complexa, as pessoas vão dizer que é mentira, né? Ou melhor, vão duvidar da veracidade do que a gente vai falar. E duvidariam muito mais quando nos reportarmos ao resultado, ao engajamento e à riqueza de conteúdo que o senhor está nos trazendo hoje. Então, eu agradeço ao professor Raul, dizer que é uma alegria estar aqui, muito bom privilégio estar podendo dividir isso com o senhor. E, professor Wilson, eu já tenho ouvido falar do senhor através de um jornalista cearense chamado Chico Sainz. Ele cita muito o senhor, os Haikais, e de uma forma muito simpática, de uma forma muito afetuosa. E a sua fala no início da aula me remeteu muito a Cida Pedrosa, uma poetisa, uma camarada que vem do sertão pernambucano, e o senhor me remeteu muito a ela, é uma querida também. E aí, sim, a gente não pode fugir ao viés da aula, mas o senhor trouxe, assim como nós já tivemos acesso nas aulas anteriores, vários aspectos que atravessam a produção do conhecimento. Aqui nós tivemos a clareza sobre o território, sobre o contexto social, político, econômico, e o senhor traz hoje a arte atravessando em cheio aí a produção do conhecimento. Então, como é que é produzir conhecimento sendo atravessado pela arte, da forma como o senhor tem arte que atravessa a sua vida? Isso lhe dá um olhar totalmente diferente sobre a produção do conhecimento e sobre o atendimento, que o senhor já trouxe aí, experiências vividas, mas como é trazer arte junto da pesquisa e junto da produção do conhecimento? E ele agradece desde já a oportunidade que o senhor está dando para a gente. Obrigada. Bom, Conceição, muito obrigado pelas referências aí. Cida Pedrosa participou comigo do movimento dos escritores independentes dos anos 80, né? Eu conheci Cida Pedrosa em 1978, 79, muito tempo atrás, lá no Colégio 2001. Eu era
chegava lá e ela também estava lá, e nós éramos os mais jovens, digamos assim, desse movimento, e nós engajamos nesse momento os escritores independentes. E aí esse movimento do escritor independente foi um movimento de poetas, escritores, de uma maneira geral, que a gente contestava também essa história da ditadura militar já naquela época. A gente ia para a rua recitar, para as feiras, para os becos lá do centro do Recife, dizer poesia. Né? Quantas vezes a gente já... Uma vez eu me lembro que eu estava lá eu estava ali em frente das lojas americanas, que era ali na rua do Hospício, por ali, e eu estava recitando em cima do hidrômetro lá, um negócio lá, e jogaram uma bolsa de água lá de cima, a bolsa com água, a bolsa caiu na minha cabeça assim, explodiu, e aí eu me virei e toquei um verso para cima lá para eles, assim, e também nesses movimentos assim, foi que a gente forjou, né, a amizade. Não tinha telefone, não tinha nada. A gente marcava se encontrar daqui a 8 dias aqui ou ali, né? E era assim que se fazia a coisa. E a gente se encontrava e já chegava lá, já recitava, ia para a rua, vendia livro, saía para as noites para vender livro. Eu vendi muito esse livrinho aqui. Esse livrinho aqui me garantia muita rapadura, muito almoço, muito jantar, que eu não tinha dinheiro, não. Eu era pobre, muito pobre, entendeu? Esse livrinho aqui me garantiu muito, muito mesmo. Graças a ele aqui, ó. Viajei para América Latina, Peru, Bolívia, com ele dentro do saco, vendi, escapei. Então, e Chico Sá morou comigo na casa do estudante, né? Nós fomos colegas lá dentro da casa do estudante também, né? E fizemos parte também desse mesmo movimento, esse tipo de coisa. Então, nós somos amigos do peito. Tenho muita admiração e são meus irmãos, tanto um Cida como Chico Sá. Veja só, essa questão do conhecimento, da produção do conhecimento, né, que você está perguntando, que é mais ou menos assim, como é que se dá com esse tipo de coisa assim? Eu acho que quando você... Isso acontece comigo, não sei se acontece com vocês. Quando você está feliz, está agraciado, quando a vida é uma graça para você, você faz o que você pesquisa com graça, sem sofrimento, tá? Sem sofrimento. Faz porque gosta. Aquilo te dá prazer. E eu sempre digo às pessoas, olha, eu faço medicina, que é uma coisa que eu gosto, e as pessoas ainda me pagam por isso. Eu sou uma pessoa feliz. Eu faço uma arte, que eu adoro fazer arte, e ainda recebo dinheiro por isso. Eu sou super feliz. Tá? Então, por exemplo, quando eu estava fazendo lá os meus estudos na Alemanha, estava sempre também buscando conhecer a cultura da Alemanha, esse tipo de coisa lá, e foi que aconteceu dessa forma, que eu estava longe da minha pátria, longe da minha cidade, num ambiente acadêmico, fechado, esse tipo de coisa lá, e que a coisa passou de uma forma que não... Entendeu? E o que eu estava buscando, do que eu estava escrevendo lá na época, essa história das varizes de esôfago, esse tipo de coisa lá, foi numa noite que eu estava deitado, assim, escutando uma música e veio um insight, tum, né? Mas isso aconteceu porque eu não estava tenso, eu não estava infeliz, eu estava muito aberto, assim, ó, se der certo, bem, se não der, eu vou voltar para o Brasil e dizer que, né, buscando uma coisa nova, e aconteceu o insight, tá, pô, aí fui lá, conferi, bateu, então assim, a arte, para mim, ela me deixa de espírito aberto para receber a dureza da medicina, certo? Isso assim, digamos assim, a dureza que eu falo é essa questão metodológica, ou até a própria dureza da relação médico-paciente, da dor, da proximidade com a morte, esse tipo de coisa toda. Ela me dá esse tipo de coisa. E me permitiu que eu fosse feliz fazendo o que eu faço. Né? Eu acho que é isso assim. Então, quando você está... O que eu digo, esse conceito da produção, seja ela uma produção científica, ou uma produção poética, ou uma produção pictórica, né, ali atrás de mim, qualquer coisa que seja assim, ela só acontece se você está muito infeliz e quer transmitir uma coisa triste da sua vida, né, como se fosse uma denúncia, ou jogar aquela angústia para fora, ou um momento de felicidade, de comunhão com a vida. Para mim tem acontecido essa segunda parte aí.
né? Eu não sou uma pessoa amargurada, não sou triste porque eu convivi com isso ou com aquilo, pelo contrário, né? E isso me ajuda a fazer isso e a fazer, sei lá, escrever um texto, um artigo científico, qualquer coisa desse tipo aí. É assim que eu vejo Conceição. Não sei se isso responde a ser mais ou menos. Respondeu muito, professor. Para mim, responder, o senhor nos dá referências e exemplo para que acho que todos que estejam aqui, que sigam com a filosofia semelhante, que se inspirem no senhor, para poder sermos felizes aí no ofício que a gente escolheu, na pesquisa, onde quer que a gente queira atuar. Eu lhe agradeço muito, vou mandar um recado daqui a pouco por um conhecido para ver se chega até Cida dizendo que pediu. Tá, joia. Depende muito do senhor agora. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Conceição. Jaci, pode fazer a sua pergunta, Jaci. Ó, como eu te falei, né, eu nasci artista, posso dizer assim, né? Que sim, desde 5 anos que eu sou envolvido com isso, né? E também gostava muito de ler, de estudar, é uma coisa que não me atrapalhava uma coisa com a outra. Então, a arte e a curiosidade pelo conhecimento dos estudos conviveram comigo o tempo todo. E fui carregando essa história para a vida, tá? Chega um momento que aquele momento ali da ter que estudar para o vestibular, ter que estudar para a prova da faculdade, essa coisa, que você fica com conflituoso. Eu passei por conflitos, claro que não foi uma coisa assim maravilhosa a vida toda. Tinha conflitos, né? Tinha um momento que eu queria escrever, mas tinha uma prova de cirurgia abdominal no outro dia. E aí, o que eu ia fazer? A cirurgia, né? Da prioridade, senão eu vou ser reprovado. Mas depois eu tinha meu tempo para fazer aquilo ali, entendeu? Eu anotava o que eu queria fazer e escrevia depois, né? A cada prova que eu fazia um conto a mais. Era assim, entendeu? Para cada prova que eu fazia um poema a mais. Para cada prova que eu fazia, é assim. Tempo sempre está aquela história do reflorestamento. Se derruba uma árvore, tem que plantar duas. Tá? Então, assim, essas coisas têm que ser feitas dessa forma. E tem uma coisa na vida que você tem que ter chamada disciplina. Eu não falo disciplina militar, não é essa coisa, não. Mas, por exemplo, o que é que eu faço mais ou menos no meu dia a dia? Hoje, assim, por exemplo, o que é que eu faço hoje? Eu me acordo 6 horas, faço meu café, sento e começo a fazer alguma coisa com arte. Pintar, escrever, roteirizar, ou editar um videozinho. Faço alguma coisa. Quando chega mais ou menos lá para as 11 horas, aí eu paro. Aí vou abrir minhas mensagens de celular, que os pacientes mandam mensagem para mim, eu vou responder esse tipo de coisa. E à tarde eu atendo como médico. À noite eu vejo um filme. Todo dia eu vejo um filme, tá? E ainda faço exercício para poder cuidar da minha saúde, no finalzinho da tarde, ter 4, 5 horas, 5, 6 horas. Faço meu exercício, faço minha ginástica, faço esse tipo de coisa. Mas se você bota essa coisa como disciplina, como, olha, se você escrever ó, uma páginazinha, 10 linhas né, 10 linhas, uma páginazinha, meia página por dia, no final do ano, você tem um livro de 150 páginas, meia página por ano. No final do ano, você tem um livro de 150 páginas. Se você fizer uma caricaturazinha, um desenhozinho lá, por dia, você tem no final do dia, no final do ano, uma exposição para fazer. Se você fizer, e aí eu vou fazendo isso. Se eu estudar meia hora daquele assunto que eu estou fazendo aquilo ali, no final do ano eu tenho estudado vários temas interessantes, tenho, né, tenho me atualizado, tenho feito coisa. Então, assim, olha,
tempo tem, se você se organizar, certo? Se organizar, fazer esse tipo de coisa. Agora, eu sou assim, eu me abro para esse tipo de coisa. Eu estudo um pouco, eu pinto um pouco, eu atendo, eu faço, tá. E no final do dia eu vejo um filme e vou dormir, né? Então, assim, o conflito existe, nunca vai deixar de existir. Nós somos, os seres humanos são pessoas conflituosas, né? A alma da gente é conflituosa. Tem momento que um chama mais, outro chama menos. Você tem que pesar. Ó, agora é hora de estudar, vou estudar, tá? Mas eu não vou abandonar essa ideia que eu estou tendo aqui de escrever esse livro, não. Logo que eu terminar esse estudo aqui, eu vou me dedicar mais a esse tipo de coisa agora, né? E aí você vai fazendo. Tem que ter foco. É assim. Não sei se é assim com você, mas comigo é assim. Só sei que foi assim. Eu acho que é isso. Se você dedicar sua meia hora, 1 hora por dia para estudar piano, você, no final do mês, você tem estudado quantas horas? 1 hora por dia. 1 hora, bicho, por dia. Tu não vai tirar 1 hora do teu dia para estudar piano? No final de semana, tu pode estudar 2. Então, no final de uma semana, tu tem estudado mais de 10 horas de piano. 10 horas de piano é estudo sua gota. Entendeu? E aí tu vai juntando teu propósito de vida, tal, estudar piano, outras coisas. Não deixa não, velho. Acho que a arte alimenta, sabe? Agora, admiro muito quem vive só de literatura, só de teatro, só de música. As minhas filhas, por exemplo, Sofia é musicista, cantora, 24 horas por dia. Mas ela quer assim. Beleza. É o jeito dela ser. Quem escolhe ser assim, eu aplaudo. Beleza, tá? Agora, quem escolhe ser de outro jeito, também ser aberto para outras coisas, maravilha. Desde que cumpra com responsabilidade. Saiba até onde vai ser o limite, né? Aonde uma coisa não interfere na outra a ponto de anular a outra. De anular a outra. Acho que não pode ser anulada. Aí, se for necessário você fazer uma pausa com uma coisa, faça. Já digo mais uma coisa, depois você volta para outra, né? Mas esteja aberto. Eu penso assim, sabe? Nada mesmo. Obrigada, Joacinha. Agora, Ezequias, pode fazer a sua pergunta. Eu consegui me ouvir bem. Sim, Ezequias, te escutamos. Professor, o papo com o senhor tem sido muito bom, muito proveitoso. O senhor falou agora há pouco sobre disciplina, isso me lembrou um conselho que tem. Tá muito né? baixinho, Ele Ezequiel. falou, Tá muito baixinho, Ezequiel. Tá abafado. É. Pode tirar a máscara e. Se conseguir tirar a máscara. Isso, já melhorou. Se conseguir tirar a máscara, tá. Tá conseguindo ouvir melhor agora? Tá. isso, Perfeito. agora sim. O senhor falou sobre disciplina aí, e o professor Raul tinha me dado um conselho muito bacana, que me remeteu ao que o senhor estava conversando aí, né? Ele falou sobre planejamento, né? Que tudo que você faz na vida tem que ter planejamento, e em seguida a organização. Daí isso segue com disciplina, e logo a mais tem o trabalho de executar isso para poder chegar ao sucesso. Eu achei muito bacana toda essa trajetória que o senhor trouxe aí para a gente. Aí agora eu vou iniciar meus questionamentos. Primeiro, nosso colega Josafá, ele trouxe um questionamento que eu enxergo um pouco diferente, mas eu queria pegar um pouco da pergunta dele para fazer o que eu penso. Ele falou sobre essa probabilidade da difícil relação entre neurociência, psiquiatria e arte, só que eu enxergo um pouco diferente, né? Estamos no mês da luta antimanicomial, no mês de conscientização sobre o borderline, e eu enxergo a arte como uma das motivações
de expressão na psiquiatria, na neurociência, eu acho que se encaixa muito bem. Só que daí eu fiquei me perguntando, como o senhor encontrou meios e mecanismos para fazer isso na sua área, na área de gastro, etc. Eu tenho colocado outras perguntas aqui no chat, que eu vou dar uma olhadinha só para poder fazer elas de uma vez só. Eu perguntei se se houve alguma interrupção de recursos ou de investimento para o senhor como profissional durante esse período que o senhor estava fazendo posicionamento político e houve essa questão da perseguição em relação à ditadura. Eu também tinha perguntado sobre como a pessoa pode ter acesso aos seus livros, porque a conversa aqui está tão bacana, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de conversar com o senhor, mas lendo os seus trabalhos, eu acho que eu conseguiria chegar o mais próximo dessa conversa contínua. Eu consegui me fazer claro? Tá. Eu vou respondendo, se eu deixar de responder alguma das suas perguntas, você me pergunta novamente, que eu vou dizendo, tá bom? Porque estou procurando uma caneta aqui para viu, pai? O cara veio fazer uma conversa e não traz nenhuma caneta, isso é um cabra desgraçado. Mas tudo bem, vamos lá. Primeira coisa, essa história da arte, da psiquiatria, da neurociência, né? A doutora Dias da Silveira, né, nossa grande mestra nessa história da arte, da loucura, de uma maneira geral, ela para mim é um exemplo, né? Se é uma pessoa que pode me inspirar, assim, em termos da arte, da medicina, da coisa, ela é uma dessas, né? O trabalho que ela fez lá, como pioneira nessa história, é fantástico, né? Quando se a gente parar um pouquinho para pensar o que ela fez, no tempo que ela fez, nas condições que ela fez, não é brincadeira não, velho. É preciso ter muita responsabilidade, saber muito o que está fazendo e o que quer fazer, né? Às vezes, a gente não sabe muito o que está fazendo, mas sabe o que quer fazer. Isso já é uma coisa boa, tá? Esse aprendendo fazendo também é uma coisa boa, fazendo. Aprendendo fazendo. Tá? Isso, assim, comigo aconteceu muito isso. Eu queria fazer uma coisa, por exemplo, eu queria escrever, mas escrever, todo mundo escreve. Agora, dominar a técnica de... Aí é outra história. O que você faz? Vai fazer, vai ler, vai escutar. É esse tipo de coisa que eu digo. Fazer, fazendo, aprendendo, fazendo. Esse tipo de coisa aí. A arte assim, eu vou botar essa palavra, neurociência, neuropatia, neuropsiquiatria, o que for de neuro que você pode imaginar. Ela é muito próximo disso tudo, velho. Né? Quando você está criando, você está saindo de um estado natural do teu corpo, da tua mente, está entrando no outro universo. O universo da criação, o universo infinito. É um universo infinito, né? E você quando você... A diferença para a gente, eu acho que a doutora Nise da Silveira ou outras pessoas diziam coisa mais ou menos assim, ó. A diferença da gente, que nós que não somos loucos, não somos, entre aspas, loucos, para o louco, é que a gente entra na loucura e depois volta. E eles permanecem o tempo todo lá dentro daquela loucura que a gente entra e volta. Tá? Então, assim, o universo criativo ele é muito doido mesmo, velho. É muito doido. Entendeu? Você entra no personagem, você vive aquele personagem. Você se transforma. Eu, quando estou escrevendo, pelo menos, eu falo com o sotaque do personagem. Eu sinto o cheiro do personagem. Eu sou aquele personagem. Às vezes ele é um filho da puta, um cara ruim, é torturador, e eu tenho que ser um torturador, tem que ser um cara ruim. Aquilo me faz. Entendeu? Então, é uma coisa meio esquizofrênica você viver personalidade diferente quando você está escrevendo. Principalmente a prosa, o romance, esse tipo de coisa. Então, você fazer uma coisa dessa, tem que estar muito aberto, tem que estar muito, né, para se permitir esse tipo de coisa. Então, assim, como diz, um pouco de médico, poeta e louco, todos nós temos um pouco. Tem um ditado que diz isso, né? De médico, poeta e louco, todos nós temos um pouco. Então é isso. Agora, uns têm pouco demais, outros têm demais, tem muito demais, e outros vivem ali no equilíbrio, né? Às vezes eu estou lá dentro, dá um tempinho para voltar, mas eu volto, né? Às vezes eu estou fora, só espreitando o momento de entrar, às vezes eu fico pelas beiras comendo feito prato de papa, né? É isso, mas assim, mas essa relação da arte e da loucura, do poder criativo, eu estou sempre nela, estou sempre ali nas beiras, tá? Então, é muito esse campo aí.
né? A outra qual foi, Ezequias? Liga aí, por favor, que eu não escrevi aqui. Está fechado, Ezequias, teu Estou microfone. conseguindo ouvir agora. Outra pergunta foi sobre essa questão do seu posicionamento político. E aí eu me perguntei sobre se houve interrupções de recursos financeiros para a sua pesquisa, para a forma como você se posicionava como profissional, e se houve perseguição, por exemplo, dos seus colegas, né? Porque é muito difícil a gente conseguir enxergar pessoas se posicionando politicamente e lutando pelos seus valores. Não, assim, porque essa é a minha vivência política mais acirrada mesmo assim, mais participativa mesmo, era no movimento estudantil, né? Eu era estudante ainda. Não foi como profissional. Como profissional, eu tenho meus posicionamentos. Não abro mão dele, não. Claro que eu vi muitas pessoas que diziam que eram meus amigos, com essa história do momento atual que o país está vivendo. Muita gente deixou de me seguir, de ser meu amigo, deixou de falar comigo. É paciência, né? Eu não vou deixar de ser o Wilson, não, de ser aquela pessoa que acredita no que eu faço, não, do que eu acredito do que eu venço. Da democracia, da liberdade, isso eu não abro mão dela, não. Entendeu? De jeito nenhum. Então, se a pessoa quer conviver com outro lado da história, que vá para lá, mas eu fico na minha. Tá? Então, assim, não teve interrupção da minha pesquisa, de nada, porque foi no momento estudantil, né? Na faculdade, quando eu fui estudar fora do país, também não pesou nada para mim, não, tá? É, o movimento lá dentro do hospital universitário, a gente encontra parceiros em todo canto, encontra os inimigos também, e a gente tem que fazer parte daqueles grupos que nos apoiam, que estão junto com a gente, que contam com a gente, que pensam igual a gente, ou que pensam pelo menos parecido, ou que pensa pelo menos no momento de juntar para poder salvar uma democracia, por exemplo. A gente pode ter diferença, e acho bom ter diferença, políticas, ideológicas, qualquer coisa. Agora, tem momentos que tem que se juntar, aquelas forças mais progressistas, para poder não deixar que aquelas coisas mais reacionárias tomem conta da situação. É isso. Tá? Então, o jogo é esse. O jogo é esse. Você está sabendo quem são seus aliados, quem são seus inimigos, a hora que você pode recuar, a hora que você pode avançar. Acho que a vida é toda essa. A maré me inspira muito, né? A maré vai e volta, vai e volta. É uma música que eu fiz com o Antônio Nobre, que foi um grande meu parceiro, desde os anos 80, início dos anos 80, final dos anos 79, Antônio Carlos Nobre, que aqui em Pernambuco é conhecido, né? E nós somos parceiros há mais de 40 anos. Nós fizemos uma música que foi cantada aí pelos grandes nomes da música brasileira. Gilberto Gil, Chico César, Mônica Salmazo, uma ciranda que nós fizemos. E o refrão era assim: uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mão dadas vão e volta, ninguém solta a mão, ninguém. Isso aí tá no YouTube, esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que é isso, ó. Você não pode ser engessado, também não pode deixar, vai com as outras, como se diz assim, né? Você tem que ter molejo na vida. Na arte nos ensina isso. A arte é muito ampla. Ela tem estéticas diferentes, tem matizes diferentes. E você tem que estar ali. Wilson, eu tinha que falar isso aqui porque Ezequias me mostrou o que ele escreve, sabe? Eu acho ele meio tímido, mas pense num cabo que escreve bem, que tem a vocação, tem um jeito para isso aí, viu? É muito Não, bonito que ele escreve e ele precisa deslanchar, né? precisa mostrar, perder a vergonha. Isso mesmo. É. Isso ele vem falar comigo às vezes pessoalmente. Eu digo, bote lá. A gente tem um zap da turma, sabe? Bote Né? lá. Que se ninguém quiser ler, que não leia, mas bote lá, porque sempre aparece um que gosta de ler aquilo. E ele escreve muito bem. Eu disse a ele, ó, ele tem outros problemas da profissão, né? Ele não é aluno, vamos dizer assim, aluno oficial da disciplina, não. Mas ele pediu para entrar, aí eu digo, olha, não perca, porque para você será muito importante você ouvir o Wilson falar a experiência de Wilson. Mas era só isso que eu queria falar agora no momento, depois eu falo mais. Sim, Ezequias, qual outra coisa?
Muito obrigado, professor. Uma coisa que eu queria perguntar ao senhor é que a nossa conversa, o bate-papo aqui tem sido muito enriquecedor e muito bacana. E eu queria saber como eu posso conseguir ter acesso às suas obras. Porque, a pedido de Samantha, o senhor mostrou aí seus quadros, você falou que tem bastante livro escrito, e eu procurei na internet, mas não consegui tanto acesso, facilidade assim. Aí eu queria saber como eu não consigo. Também quero saber. Os meus livros estão esgotados, assim, infelizmente, né? Algumas edições foram edições do próprio autor. Esse aqui foi o que eu fiz ainda na época dos anos 80, né? Tem um que você pode encontrar, esse que eu falei a única voz do Brasil, a única voz. É uma editora aqui de Pernambuco chamada Mariposa Cartoneira. Se você entrar em contato na internet, Mariposa Cartoneira, elas mandam para você o livro. Mulher que queria ser Micheline Verunski, que foi um romance que eu escrevi, esgotou também, não teve uma edição. A gente está tentando fazer uma edição nova agora, porque ele foi adaptado agora para teatro. O teatro ganhou 12 prêmios aí, enfim, uma adaptação maravilhosa do pessoal do Rio Grande do Sul. As Três Marias, que é um livro que eu tenho aqui, que foi adaptado para o cinema também. É um romance de cordel, esse aqui. Esse filme vocês podem ver aí no YouTube, um filme com Marieta Severo, com Lázaro Ramos, com Wagner Moura. Foi o primeiro filme de Wagner Moura, foi o primeiro filme de Lázaro Ramos, e foi baseado nesse livro que eu escrevi o roteiro dele também, tá? Então, esse aqui é um livrinho de cordel, literatura de cordel. Esse tem comigo alguns exemplares aqui. Eu posso passar para Raul depois e manda o Pix e Raul bota dinheiro aí para eu ficar rico de novo. Né, Raul? Então, assim, e tem alguns livros que você pode comprar também, assim, na estante virtual. De vez em quando eu procuro meu livro lá e tá lá. Eu vou e pego, porque eu não tenho mais. As pessoas leem e botam lá para vender e pega esse tipo de coisa lá. Agora, o próximo romance, dos 35 romances que eu escrevi aí, se eu publicar mais dois, esses aí vão ser por uma editora que tenha mais moral, assim, como talvez a CEP, ou uma editora lá do Sul, qualquer coisa desse tipo. Mas aí é outra história. Obrigada, Ezequias, pelas perguntas. Cristiane, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, professor Wilson, professor Raul e demais. Muito obrigada por essa oportunidade, uma palestra sensacional. O senhor falou a sua história, isso me toca muito, porque eu também sou do interior de Pernambuco. Eu sou de Flores, aí perto de Pesqueira. Não sei se o senhor chegou a conhecer essa cidade ou não, mas enfim, então eu conheço muito aí dos meandros do que é viver no Alto Sertão, na Caatinga e numa terra que tem um sol para cada um, né? Parabéns pela sua história e pela sabedoria, né, de saber usar aí seus dons, né, de poesia e de uma maneira tão genuína e principalmente por fazer através da medicina trazer leveza, né, para quem precisa, assim diria, com os pacientes e enfim, trazendo de uma maneira tratando o que é pesado, tornar de uma maneira leve, sem perder o foco do que tem que ser feito. Então, isso realmente não é todo mundo que tem essa capacidade, e o senhor sabe fazer com muita maestria de tudo que foi feito, falado até hoje, até agora. E eu queria saber o seguinte, com relação à poesia, a poetizar, como é que o senhor enxerga essa questão da evolução tecnológica, da inteligência artificial? O que é que isso pode agregar, isso pode interferir? Do seu ponto de vista, isso pode prejudicar? Por exemplo, eu diria que hoje em dia a gente não vê frequentemente muitos poetas genuínos, assim como a gente vê aqui nessa turma do doutorado. Realmente é uma coisa muito bonita de ver isso aí hoje em dia, muito, né, frequentemente. Então, como é que você enxerga esse futuro aí, diante dessa tecnologia avançada aí? Eu acho que, assim, a arte, de uma maneira geral, a arte feita pelos humanos, ela vai existir sempre enquanto existir um humano, artista, tá? Porque, por exemplo, eu me lembro que as pessoas diziam, quando saiu a, as publicações na internet, começaram a aparecer, né,
os textos na internet, vai ser a morte do livro, o e-book, né? O livro continua cada vez mais vivo, né? As pessoas falavam também, a internet, o filme de stream vai acabar com o cinema. O cinema continua cada vez mais vivo, né? Aí tinha o filme que era feito em película, né? Quando surgiu a câmera digital, o cinema vai morrer, mas continua vivo. Eu acho que a arte é camaleoa, entendeu? E o ser humano também tem essa capacidade de camaleonizar-se, de se adaptar às realidades, às novas tecnologias, ao mundo, até a mudança climática que está acontecendo. A gente tem essa capacidade de se reinventar, né? E eu acho que a inteligência artificial ela vai avançar, vai esse tipo de coisa, mas ela não é humana, tá? Ela não é humana, ela não vai pensar como a gente pensa. Ela pode até fazer coisa muito parecida que a gente faz, mas tem coisa que só o bicho humano consegue fazer aquilo ali, né? Por exemplo, de vez em quando eu fico brincando com a inteligência artificial aqui. Eu boto, vamos escrever um poema sobre. Eu boto lá um tema, ela manda, olha, aqui para nós, viu? Falta alma, entendeu? Falta essa coisa que a tecnologia não traz. A inteligência artificial ela vai buscar referências em 1000 autores do mundo todo, mas não consegue transmitir o sentimento quando eu estou com minha angústia, com minha inspiração, ou com minha, sei lá, com minha experiência de vida, que estou impregnado daquilo, que coloco daquela maneira que eu encontrei, que só eu sei fazer, mas ninguém, quando eu coloco aquilo ali no papel, ou numa tela, ou num filme, esse tipo de coisa, não vai fazer, só quem vai fazer aquilo é você. E ela vai deixar de existir quando você deixar de existir. Outros continuarão fazendo a mesma coisa, sabe? Então vai ser uma convivência de amor e ódio, como tem sido tudo na vida da gente, né? Ó, embate. E o artista continuará fazendo sua arte. A inteligência artificial continuará sendo a inteligência artificial, criada por humanos, tá? E, e vai, acontecer esse tipo de coisa lá. Assim, eu acho que vamos embora. Eu estou aí fazendo. Perfeito. Muito obrigada, professor. Obrigada, Cristiane. Professor, vou ler uma pergunta de Erika Helena, o microfone dela não está bem, e vou ler aqui. Como sua formação médica influenciou sua maneira de produzir conhecimento artístico e literário? Parabéns por todo o conhecimento repassado para nós, extremamente agradecida. Obrigado. Olha, a formação médica, eu falei, né? Eu acho que quando eu pensei em fazer medicina, eu estava lá no sertão e tinha terminado lá o ginásio, que não tinha, chamava ginásio na época. Tinha que ter terminado o primeiro grau, né? Que a gente chamava primeiro grau, não tinha segundo grau lá. E eu falei para minha mãe, meu pai estava doente na época, meu pai tinha tido o primeiro AVC dele, meu pai teve o primeiro AVC dele com os 42 anos de idade, e depois ele teve mais alguns, e depois morreu, com menos de 60 anos ele faleceu. E eu disse para minha mãe, olha, eu quero continuar estudando, né? E ela disse, olha, se você for para o Recife, você vai por conta sua, porque aqui não tem condições de maneira de mandar você para lá, né? E aí conheci um cara que ia por causa do estudante ali do DEB, ele me botou da casa do estudante, tocar estudante aí, fica aí. E aí eu comecei minha vida, sozinho aqui, e batendo, como diz, dormindo em banco, dormindo vamos dizer, na biblioteca, na cadeira assim, porque não tinha dormir lá, comia na marra lá, que o cara não queria deixar comer, porque eu não podia, enfim, a luta para sobreviver aqui. Mas eu queria fazer aquilo ali, tá? E foi eu dormi, por exemplo, eu dormi em fila, quando eu morava no interior, eu dormi em fila de hospital para poder pegar uma fichinha para ir para o médico. E quando chegava lá, o doutor disse que não ia porque o carro dele quebrou, porque estava várias vezes, eu voltava, vinha de Sertânia para cá,
quando chegava aqui, o doutor faltava no dia da minha consulta. Dormi na fila ali para pegar uma fichazinha. Então eu sei o que é que significa isso. De ser médico e conhecer a dor de ser paciente também. Tá? Então, isso, gente, é uma coisa muito importante na sua formação humanística também, né? E quando eu comecei a estudar medicina, eu me lembro que eu ganhei uma bolsa, Raul, lá na faculdade, na Universidade Federal de Pernambuco, com o pessoal lá de linguística, lá do centro como é que chama aquele, de letras ali. Eu ganhei uma bolsa lá porque eu comecei a fazer uma tradução da linguagem que o matuto, que a gente chama, né, o interiorano, chegava aqui no Recife e que queria falar com o médico e não conseguia se expressar. E na minha turma, eu fui muito tradutor do paciente dizer, eu tô sentindo um barrufo, doutor, estou sentindo um barrufo no toitiço, né? E aí o pessoal ficava, barrufo no toitiço, que diabo é isso, né? E aí eu ia traduzir. Estou sentindo uma dor nas cruzes, uma dor cruzada. Então eu fiz um estudo lá com a professora de linguística que falava desse tipo de coisa, que era assim, as dificuldades linguísticas que existia entre o paciente e os detentores de conhecimentos diferentes. Na minha prática como educador popular em saúde, que eu fui diretor do Centro de Arte Popular de Saúde lá de Olinda, na gestão de Luciana Santos, e eu fui diretor lá desse. A gente utilizou muito essa questão. Eu estou divagando um pouco aqui para responder essa história aqui. Por exemplo, tem uma história de que quem produz o conhecimento, esse conhecimento acadêmico, que Raul conhece muito bem, né? E esse conhecimento, na realidade, ele devia ser repassado para uma população, tá? Só que a mensagem, às vezes, desse conhecimento chegar a essa população, tem um fosso aqui no meio. Tem um fosso aqui no meio, grande. E é um fosso de palavras, simplesmente palavras, né? Por exemplo, como é o nome do professor? Me esqueci agora. Foi o fundador do curso de jornalismo da Universidade Católica. Cleito Beltrão, o nome dele, se não me engano. Do professor Cleito Beltrão, Ele defendeu a tese dele para ser professor catedrático desse tipo aí, que ele fala da folk-comunicação. A comunicação através do folclore ou do conhecimento popular, coisa desse tipo assim. E ele dizia o seguinte, assim, ele dizia que esse lado acadêmico aqui, estou permitindo de forma mais grosseira, assim, ele diz assim, ela tem um vocabulário técnico, científico, digamos assim, ou erudito, ou de vocabulário que se utiliza na comunicação nos meios acadêmicos, nos meios que tem uma leitura maior, né, erudita, esse tipo de coisa, que chegava a 1.000, 2.000, 3.000 palavras. A população analfabeta ou alfabetizada, ou qualquer coisa desse tipo assim, aquela população que não teve acesso aos meios de comunicação, de leitura, dos bancos das escolas primária, secundária e terciária, elas tinham um vocabulário que se comunicava entre si em torno de 100, 200, 300 palavras, que eram suficientes para que elas convivessem bem entre si. O resto o corpo fala, o resto... esse tipo de coisa. Então, quando esse lado aqui acadêmico tentava falar com esse lado aqui, tinha um ruído aqui de 2.700 palavras de texto de coisa. E ele dizia, para que esse ruído se acabe, é preciso que haja um tradutor. E esse tradutor dizia que era o artista, ou a arte. E esse tradutor, de preferência, que fosse um artista que convivesse com essa população, não fosse aquele trazido pelas elites que estudaram na faculdade, era um artista popular. Então, e aí, quando ele nivelava o conhecimento, ele podia traduzir, por exemplo, o exemplo prático. Quando eu cheguei na prefeitura de Olinda lá, a pessoa chegou lá para mim e disse, Dr. Wilson, nós temos aqui 25 cordéis produzidos sobre literatura de cordel, sobre saúde. Eu peguei o cordel e fui ler. Aí tinha muito a coisa assim,
de pegar palavras como prevalência, incidência, por exemplo, prevalência, incidência, duas palavras assim. E o cara pegava, o poeta que foi designado para fazer um cordel para que a população entendesse sobre vacina, por exemplo, ele utilizava aquelas mesmas palavras, incidência e prevalência, para falar aquilo com a população que não sabia o que era prevalência, o que era incidência. E aí, quando eu cheguei, eu disse, olha, isso aqui é o cordel, porque ele tem um formato de livrinho, mas ele não vai comunicar com essa população. Foi o que a gente fez. A gente começou a fazer um trabalho de nivelamento de conhecimento. Então, eu juntei os artistas, por exemplo, isso aqui, ó. Esse é o trabalho aqui. Nós fizemos 25 cordéis desse livro, que chama Vídeo Cordéis, da Prefeitura de Olinda. Esse aqui é Conquista de Olinda contra a Violência. Nós juntamos lá todos os conquistas de Olinda lá, os principais conquistas de Olinda, e fizemos uma oficina de conhecimento para falar sobre violência. Nivelar. Aí, machismo, pererê, essa coisa toda foi... A mesma coisa era com vacinação, com tuberculose, com chagas, com qualquer coisa que fosse assim. Então, eu dizia o que eu achava, ele dizia, por exemplo, eu me lembro da oficina que nós fizemos lá, como é que se pega tuberculose? Aí ela contou um exemplo. Meu tio, ele chegou da rua, estava no sol quente, botou o pé no chão, começou a tossir, quando foi para o médico, ele disse que era tuberculose. Então ela disse que a tuberculose dele foi pé, porque ele chegou da rua suado, botou o pé gelado no chão e pegou tuberculose. Eu não desmereci em nenhum momento aquele tipo de coisa. Aí a gente começou a discutir. E papapá, e no final, a gente chegou à conclusão de que não era bem aquilo, que se dava através do bacilo, papapá, esse tipo de coisa lá. Aí nós pegamos um livro de um poeta da época, que Ariano Suassuna foi quem indicou para que ele fizesse um cordel sobre a questão da tuberculose. João José da Silva, o nome do cara. Não tem nome mais brasileiro do que esse, mais nordestino do que esse. E ele fez uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque ele transmitiu todo o conhecimento que o cara falou de tuberculose em uma fábula muito bonita, muito bem rimada, muito bem construída. Então, quando eu mostrei para aquele pessoal lá de saúde que aquela publicação de cordel não era uma publicação popular, que não comunicava, a gente teve que refazer o conhecimento. Porque eu tive que ouvir o outro lado e tinha que ter o tradutor. Então, o tradutor era o artista. O artista traduziu tudo aquilo ali e nós fizemos. Eles cantaram coco sobre violência, sobre educação sexual, sobre tuberculose. A gente utilizou, por exemplo, os folclistas de Olinda para fazer isso. Utilizando também os rappers lá de Olinda. As pessoas, os grafiteiros. Então, entendeu? Assim, para falar de um problema de saúde, eu tinha que fazer a tradução do que o conhecimento acadêmico tinha produzido, para poder a população entender aquilo ali. Aí a coisa funcionou. A coisa degringolou, esse tipo de coisa. Então, assim, o conhecimento da arte e o conhecimento da ciência, quando elas se dão junto dessa forma, ela produz, ela junta, ela traduz, ela comunica. Mas se não for feito dessa maneira, fica Raul falando uma coisa, eu fico falando outra, você fica falando outra, fulano fica falando outra, e fulaninho lá que precisa dessa mensagem para poder entender o que a gente quer dizer, não vai entender. Tem que ter esse nivelamento, tem que ter esse tradutor. Era isso que o Cleiton Beltrão falava. E foi isso que a gente colocou em prática. É mais ou menos também o pensamento paulo freireano da história, sobre essa história todinha aí. Eu não sei se eu divaguei demais e consegui responder. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo, professor. Obrigada pela resposta, professor. Professor Raul, quer fazer uma pergunta, professor Wilson? Érica, deixa a Guilherme fazer. Certo. Depois eu faço, porque já está quase próximo de terminar. Então, deixa a minha para o fim. Tá certo. Boa tarde. Dá para me ouvir bem? Professor, muito enriquecedor ouvir suas falas. A minha pergunta é bem simples. Eu achei bem interessante quando o senhor falou que vai dormir, assiste um filme, uma série, e vai dormir. E eu tenho feito isso, eu tenho me permitido. Recentemente eu comecei a assistir Game of Thrones, que é uma série bem, bem bacana, do início, e é muito longa. E aí eu, às vezes, eu não sei... A mortalidade da gota, morre todo mundo, né? É muito bom. E aí, eu não sei se é porque eu sou muito jovem, não sei, eu só tenho 26 anos,
mas às vezes me bate uma sensação de culpa, porque eu penso, poxa, eu poderia estar estudando, né? Eu poderia estar lendo um livro. Tem livros aqui do meu lado que eu não li ainda esse ano, que eu queria estar como meta, mas eu não consegui, não tive tempo. E aí mas eu tive tempo para assistir. Só que eu queria assistir, eu queria ver a história, entender a história, saber o que está acontecendo. E aí esse último mês assim, eu parei para pensar que, poxa, mas eu quero me permitir, eu quero ver a arte, eu quero ver artistas atuando, eu não preciso apenas estar aqui na Terra para ser estudante, para ser profissional de saúde. E eu estava tentando quebrar isso, eu achei muito interessante quando o senhor falou isso, porque eu me vi na sua posição de por que não me permitir, por que não ver da arte uma forma de viver também e de encontrar felicidade, né? A gente não tem que estar o tempo todo se cobrando a ser regrado a estar lendo o tempo todo, a estar estudando o tempo todo, e eu estava me sentindo muito culpado. Então, essa aula para mim foi uma surpresa. Eu ainda não sou da turma, espero poder ser. Eu sou convidado, né? Sou aluno da professora Sandra, sou orientando dela. Recentemente entreguei meu projeto de mestrado, então eu estou aqui como ouvinte mesmo, mas, assim, ouvindo vocês, eu consegui relaxar um pouco o coração, porque às vezes eu acho que eu estou perdendo tempo, sabe? Eu poderia estar estudando mais e, sei lá, deu para dar uma. Me sentir bem em saber que tá tudo bem também a gente se permitir ser humano, né? Viver outras coisas, vivenciar outras coisas. Eu antes me sentia muito culpado, de fato. Enfim, é só para saber como é que o senhor se sente, se era assim permanente, se o senhor sentia na sua vida essas sensações quando buscava arte, que poderia estar perdendo tempo, se acontecia, como é que driblava isso, enfim, só para compartilhar a sua visão a respeito. Obrigado. Ó, é daquilo que assim, eu volto àquela história do reflorestamento. Derrubou uma árvore, planta duas, tá? Então, vi uma hora de filme, estudo 2 horas de filosofia ou de neurociência, o que você quer. Ou faço o contrário. Estudou 10 horas de neurociência, vai ver um filme, vai ler um livro, tá? Leia 10 páginas do livro. Isso não vai te fazer falta, não, pô. Vai te. Isso, tá? Culpa de quê, velho? Culpa de viver? Quem tem culpa de viver, que morra. Não é não? Tem culpa de viver, velho. Que culpa, velho? Você tem que ter mais alegria de viver. Mais alegria de viver, sabe como é? E você tem tempo para tudo, velho. Se você for, se você for uma pessoa que determine seu tempo, planeje seu tempo, você faz tudo na sua vida. Você vai ler um livro, vai escrever um livro, vai pintar o set, vai, vai namorar, ó, vai porque a vida é isso, ó. Passa. A vida não é só, tá? Tem 26, daqui a pouco tu tem 36, daqui a pouco tu tem 46, daqui a pouco tem a minha idade, a idade de Raul. E aí? E aí, velho? Foi feito Miró diz, e aí, velho? Como é que fica? Tá? Faça a coisa com esse tipo de coisa. Lembre-se dessa parábola do reflorestamento. Derrubou uma árvore, plante duas. É isso. Faça por onde sua vida mereça ser vivida. Né? Eu sou desse tipo, assim, sabe como é? Vamos lá. Não se preocupe, não. Muito obrigado. E vamos para frente. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme, pela pergunta. Professor Raul. Wilson, essa aula, né, essa palestra, esse contato, eu nem sei como é que chama isso, mas foi revolucionário. Eu acho que poucas aulas dentro do currículo formal que a gente tem são assim, e numa disciplina de teorias epistemológicas. E tudo que você falou tem a ver com epistemologia, tem a ver com o conhecimento, tá? E de uma forma humana, né, que é o que interessa para a gente da nossa área, para a gente de todas as áreas, para o ser humano, né? Enfim, eu queria só que você falasse um pouco mais
sobre a sua parceria com Antônio Nóbrega, o seu contato com os poetas populares, né, de Pernambuco. Eu penso particularmente de Miró, viu? E terminasse com aquilo que você tem, que eu não sei onde a gente teria acesso, onde os meninos teriam acesso, que é a sua parte de filmes, né? Do cinema, né? E aproveitasse a oportunidade já, porque a gente está chegando ao final, a gente só tem 10 minutos, que você desfechasse aí, mandasse um recado para todo mundo, que isso é o natural, né? Todo mundo faz isso. E para você um beijo, meu querido, um beijo grande, sabe? Um carinho fraterno, né? Que vem desde aquele tempo que a gente era menino, estudante lá na faculdade de medicina, não é? Ainda com a doutora Anaíde viva e com eu não sei se você lembra, eu botei um poema sobre a lagartixa, aí escrevi lagartixa totalmente errada, aí fui crucificado. Foi o trauma que eu ia dizer para você. Eu sabia muito pouco português, ou sabia português, mas não sabia, sabe? Não tinha um cuidado. Aí escrevia errada a palavra, né? Você escreveu lagartixa. Isso. Rapaz, no outro dia, ninguém olhou o poema, não, sabe? Só viram o erro e aí me crucificaram. De babaca. Mas tudo bem. Bom para mim, sabe como é? Agora foi traumatizante, viu? Tive uma vergonha da porra. Mas tudo bem. A pergunta é essa, né? É isso, a sua parceria com Antônio Nóbrega, os artistas populares, né, que você tem, e a cinematografia. Né? E aí uma despedida. Tá certo. O Nóbrega é um grande amigo, né, um grande parceiro, como eu te falei, há mais de 40 anos que nós compomos. Nós temos mais de 100 músicas feitas, mais de 50 gravadas, muita coisa nós fizemos nesses 40 anos ou mais de parceria. É meu grande parceiro, né, meu grande amigo também. Aprendi muito com ele, porque eu trouxe uma cultura lá do sertão para cá, cultura do violeiro, do repentista, e quando cheguei aqui no Recife, ele me apresenta outra poética, que é a poética da Zona da Mata, tá aqui. A poética do caboclinho, do maracatu rural, do maracatu paxoto, maracatu virado, paxoto bato virado, né? Da Zona Canavieira. E aqui no Recife também eu conheci os poetas urbanos nos anos 80. Por exemplo, você falou de Miró. Miró é meu amigo, foi meu amigo, né, desde essa época, dos anos 80, até os dias, até antes dele morrer agora, que eu fui médico dele, cuidei dele até o último dia dele, né? E nós fizemos um filme que é um dos filmes mais vistos, está entre os 10 melhores filmes da cinematografia pernambucana, que é esse aqui. Fui diretor desse filme, Miró, Preto, Pobre, Poeta e Periférico, que é um filme maravilhoso. Está no YouTube, está no Vimeo, só vocês procurarem lá. Miró, Preto, Pobre, Poeta e Periférico, né? E meus trabalhos com o Antônio Nobre estão todos no YouTube também, tá nas páginas lá da internet, todos estão lá, né? Tem outras parcerias também, né, com a própria minha filha, Clarice, com Flaira Ferro, Martins, essa nova geração aí, né? Então, Silvério Pessoa, tem tantos, Igor de Carvalho, então tem muita gente aí da geração nova e das gerações mais antigas também. Fui parceiro e sou parceiro também, eu me abro para as novas parcerias também. Acho que como a arte não tem fronteira, não tem geração, então meninos de 18, 19, 20 anos, a gente se encontra, a gente faz poesia tal, e faz música também. Acho que ela acaba com essa barreira do etarismo, né? Então isso é bacana. E dizer que é isso, Raul, assim,
A arte está aí, sempre esteve, e eu estou e sempre estarei com ela. Não abro nem para um trem carregado de pó e vem um doido fumando em cima. Wilson, olha, Oi. já esteja convidado. Viu como foi legal? Foi legal, não é? Foi diferente, viu? Isso vai dar o que falar, viu? Foi diferente, porque a sistemática que eu faço aqui é o seguinte: o cara dá uma palestra formal e depois vem as perguntas, mas a gente revirou tudo isso uma coisa super interessante. Não poderia ser diferente. Não, podia não. É que tá. E o que eu acho mais bonito, pelo menos os meninos que estão aqui, eles estão abertos para isso. Tá? As pessoas que estão aqui estão abertas para isso. E isso é ciência, que é um construto, como a arte é um construto humano. E humano é isso. Né? É a transdisciplinaridade de Edgar Morin, sabe? É a verdadeira epistemologia, aquela da prática, entendeu? Então, eu queria agradecer muito, muito mesmo, e aí vai uma carga de afeto, de carinho por você ter aceitado isso e ter vindo, e eu acho que foi uma felicidade. Vai ficar no YouTube, eu vou mandar para você, mas vai ficar no YouTube, e aí, se você quiser divulgar também, divulgue, porque foi muito legal, viu? Foi muito, muito bonito, eu fico extremamente feliz. Ou já posso morrer amanhã. Eu que agradeço a você, Raul, e agradeço aí todo o pessoal que teve a paciência de ficar aqui nos escutando, né, conversando. Eu poder falar um pouco dessa minha trajetória, eu sei que não vale muito não, mas tá aí, é minha história, né? Mas estamos juntos, quando quiser. Obrigada, professor Wilson. Muito obrigada. Boa tarde para todos. Tchau. Obrigada, professor Wilson. Obrigado, meninos. Pode sair, né? Pode sair, professor. Até mais. Um abraço.